Olá, almas curiosas e buscadores de sabedoria ancestral. Sejam bem-vindos ao nosso santuário de mistérios e tradições, onde o véu entre os mundos se torna mais fino e os segredos da natureza nos sussurram ao ouvido. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos pontos mais cruciais do calendário cósmico, um dia onde a própria Terra respira fundo e se prepara para a sua grande transformação. Imaginem um dia em que a luz e a escuridão dançam em perfeita harmonia, onde o dia e a noite se abraçam numa igualdade sublime, antes que um comece a ceder terreno ao outro. Um portal, uma encruzilhada. Este é o poder do equinócio de outono, uma data de profunda magia, de equilíbrio precário e de segredos ancestrais que se manifestam nas folhas que caem e nos ventos que mudam. Cuidado, pois neste dia de balança, cada ação tem o seu peso e cada intenção ecoa nos confins do destino. O dia 22 de setembro marca um ponto de viragem fundamental no ciclo da natureza, o equinócio de outono no hemisfério norte, conhecido em diversas culturas como Mabon ou simplesmente o dia da colheita. Este não é apenas um evento astronômico, é um momento sagrado, um ponto zero onde a energia se redefine, onde o verão se despede com um último glorioso suspiro e o outono, com as suas promessas de recolhimento e transformação, começa a sua jornada. É o tempo de colher os frutos do nosso trabalho, de agradecer a generosidade da terra e de nos prepararmos para a introspeção e o descanso que o inverno trará. Em Portugal, como em muitas culturas com raízes agrícolas profundas, este período sempre foi observado com reverência e uma certa dose de temor. Embora o equinócio de outono não seja uma festa religiosa cristã no sentido litúrgico, a sua profunda conexão com os ciclos da natureza o torna intrinsecamente espiritual. Antes da cristianização, as culturas pagãs celebravam-no como um festival de gratidão e abundância. Era um tempo para honrar a Mãe Terra pelos seus dons, para realizar rituais de proteção da colheita e para pedir bênçãos para o gado e para as comunidades que se preparavam para os meses mais frios. Com a chegada do cristianismo, muitas dessas celebrações foram sincretizadas ou adaptadas. No entanto, a essência do equinócio persistiu nas tradições populares. As pessoas continuavam a procurar bênçãos para a saúde, para uma boa colheita no ano seguinte, para a proteção dos seus lares e entes queridos durante o inverno que se aproximava, e para o equilíbrio nas suas vidas, ecoando o equilíbrio do próprio dia. Há também uma profunda conexão com a ideia de que a generosidade deve ser partilhada, um princípio que transcende crenças e se manifesta na solidariedade comunitária. Para compreender a verdadeira essência do equinócio de outono, devemos mergulhar nas profundezas da mitologia e do folclore que o cercam, não como a história de um santo, mas como a lenda viva da própria terra. Imaginem comigo os tempos antigos, quando o sol era mais do que uma estrela distante, era uma divindade, um viajante, um rei. Durante a primavera e o verão, este rei solar reinou supremo, banhando a terra com luz e calor, incitando o crescimento e a abundância. A terra, uma rainha generosa, respondia com campos verdes, pomares carregados e vinhas opulentas. Mas, à medida que os dias se estendem para o equinócio de outono, a história muda. O Rei Sol, cansado de sua longa e gloriosa jornada, começa a diminuir o seu esplendor. Ele cede espaço à Rainha Noite, cuja influência se estende cada vez mais sobre o reino. O equinócio é o ponto de encontro, o instante de trégua, onde o rei e a rainha se encontram para um último abraço de igualdade antes que o domínio da escuridão comece a prevalecer. É um momento de profunda melancolia e gratidão. As cores vibrantes do verão dão lugar aos tons dourados, vermelhos e castanhos do outono, como se a terra estivesse a tecer um manto majestoso para o seu sono iminente. As folhas, outrora orgulhosas e verdes, começam a soltar-se, caindo suavemente para nutrir o solo que as gerou,
num ciclo eterno de morte e renascimento. Em algumas lendas, este é o momento em que a Senhora da Colheita, a guardiã da abundância, completa a sua jornada. Ela distribuiu os seus dons ao longo do verão e agora, exausta, prepara-se para o seu retiro para o mundo subterrâneo, levando consigo a semente da vida que brotará novamente na primavera. Os rituais de agradecimento eram essenciais para garantir que ela regressaria, satisfeita e pronta para abençoar a terra novamente no próximo ciclo. Há um toque de mistério e até de um certo perigo nesta época. Com a diminuição da luz, os véus entre o nosso mundo e o mundo espiritual tornam-se mais tênues. É um tempo em que os espíritos ancestrais podem ser mais facilmente contatados, mas também um tempo em que entidades menos benevolentes podem espreitar. Por isso, a prudência e o respeito pelos rituais eram cruciais. As culturas antigas viam neste dia a confirmação da dualidade da existência, vida e morte, luz e sombra, abundância e escassez. Não era um fim, mas uma transição, uma promessa de que, mesmo na escuridão que se avizinha, a semente da esperança e do renascimento está a ser pacientemente cultivada no útero da terra, e é essa compreensão profunda que alimenta as tradições e os tabus que veremos a seguir. Signos do destino. Narodnie Primeti, presságios populares. Tempo e colheita. Se no equinócio o tempo estiver claro e quente, teremos um inverno ameno e sem grandes intempéries. O povo acredita que a energia equilibrada do dia se reflete nos meses seguintes. Um tempo nublado ou chuvoso pode pressagiar um inverno rigoroso e prolongado. Warimad. As folhas que caem cedo no equinócio anunciam um inverno que chega sem aviso e cheio de fúria. A natureza, segundo a sabedoria popular, está a alertar-nos para a necessidade de nos prepararmos rapidamente. Se houver abundância de cogumelos na floresta neste período, teremos um inverno com muita chuva. Os cogumelos são vistos como mensageiros da umidade. Muitas castanhas e nozes nos campos significam um inverno rigoroso. A Mãe Natureza providencia alimento extra para os animais e, por extensão, para os humanos, em antecipação de tempos difíceis. A direção do vento no equinócio pode indicar a prevalência de ventos durante o inverno. Um vento de leste persistente pode significar um inverno mais seco e frio. Ver aves migratórias a voar para sul em grande número no próprio dia do equinócio é sinal de que o inverno chegará cedo e será rigoroso. A sabedoria dos animais é um guia infalível. Se as abóboras estiverem particularmente grandes e abundantes, teremos um inverno fértil e com menos doenças. A vitalidade da colheita reflete a vitalidade geral do ano. Domésticas e financeiras. Encontrar uma teia de aranha recém-tecida na casa no dia do equinócio, sem a teres notado antes, é um sinal de boa sorte e proteção para o lar. A teia é um símbolo de conexão e de captura de energias positivas. Se uma maçã cair da árvore e rolar até a tua porta, a fortuna financeira está a caminho. A maçã é símbolo de abundância e prosperidade. Perder algo de valor no dia do equinócio pode indicar perdas futuras, mas encontrar algo inesperado pode trazer ganhos. O dia de balança intensifica a energia do dar e receber. Se as contas da casa estiverem desarrumadas ou em desequilíbrio, cuidado. O desequilíbrio financeiro pode perdurar no inverno. A organização do lar reflete a organização da vida. Dado. Sons em esta noite, sonhos nesta noite. A noite do equinócio é um tempo de portais abertos, e os sonhos são frequentemente mensageiros diretos do subconsciente e do mundo espiritual. Sonhar com a colheita, especialmente com grãos dourados ou frutos maduros, é um presságio de abundância e de recompensas pelo trabalho árduo. Se vir folhas a cair, prepare-se para mudanças, mas se as folhas forem douradas ou vermelhas, as mudanças serão para melhor, indicando uma transição harmoniosa. Sonhar com animais a hibernar
ou a preparar-se para o inverno, como ursos ou esquilos, sugere a necessidade de introspeção e de poupança de energia. Águas calmas e claras em sonhos indicam paz interior e equilíbrio, enquanto águas agitadas ou turvas podem alertar para conflitos internos ou externos. Prestar atenção aos detalhes e às emoções do sonho é crucial, pois a noite do equinócio amplifica as mensagens do destino. Nascidos neste dia. Aqueles que nascem no dia do equinócio de outono são frequentemente almas equilibradas, sensíveis e profundamente conectadas aos ciclos da natureza. Possuem uma intuição aguçada e uma capacidade inata de ver os dois lados de uma questão, tendendo à justiça e à harmonia. São pessoas adaptáveis, capazes de prosperar tanto na luz quanto na sombra, o que lhes confere uma resiliência notável. Muitos demonstram um talento artístico inegável, especialmente em áreas que celebram a beleza da transformação, como a escrita, a pintura ou a música. Podem ser, por vezes, introspectivos, preferindo a companhia da natureza e dos seus próprios pensamentos. A sua jornada é muitas vezes marcada por momentos de grande mudança e ajuste, mas a sua natureza equilibrada permite-lhes navegar por estas transições com graça e sabedoria. Aniversariantes. Nomes. No calendário litúrgico, o dia 22 de setembro é dedicado a São Maurício e à Legião Tebana. Aqueles que celebram o seu nome neste dia, ou que partilham a essência destes nomes, são frequentemente vistos como pessoas de grande coragem, lealdade e com um forte senso de dever e justiça. Maurício, em particular, simboliza a força moral e a resistência perante a adversidade, características que se alinham com a tenacidade necessária para enfrentar o inverno que se avizinha. Tradições e rituais. O que precisa fazer? 1. O altar da gratidão e abundância. Objetivo: agradecer à Mãe Terra pela colheita abundante e garantir a prosperidade para o próximo ciclo, honrando o equilíbrio da natureza. O que precisas? Uma cesta ou travessa de madeira, frutos da estação, maçãs, uvas, romãs, nozes, castanhas, algumas espigas de milho ou trigo, uma vela laranja ou dourada e uma taça com água fresca. Quando e como realizar? No dia 22 de setembro, preferencialmente ao nascer ou ao pôr do sol, num local tranquilo da casa, ou, se possível, ao ar livre. Arruma os frutos e as espigas na cesta, acende a vela e coloca a taça de água ao lado. Senta-te em silêncio e reflete sobre todas as bênçãos que recebeste ao longo do ano. Pensa na comida na tua mesa, no calor do teu lar, na saúde dos teus entes queridos. Texto para meditação, não um feitiço, mas uma intenção. Mãe Terra, Senhora da abundância e do equilíbrio, agradeço pelos teus dons, que a luz da vela ilumine o caminho para a prosperidade e que a água purifique a minha intenção de viver em gratidão. Que assim seja. O que fazer depois? Deixa o altar montado por 3 dias. Após esse período, os frutos podem ser consumidos ou partilhados com a família e amigos, simbolizando a distribuição da abundância. Parte dos grãos e um pouco da água podem ser devolvidos à terra, como um presente e uma promessa para o próximo ciclo. 12.2. Ritual da purificação outonal e limpeza energética. Objetivo: limpar o lar de energias estagnadas do verão, preparar o espaço para a introspeção do outono e acolher novas e frescas vibrações. O que precisas? Água com sal marinho, um ramo de alecrim fresco ou seco, ou sálvia, um incenso de sândalo ou benjoim, um pano limpo. Quando e como realizar? Na manhã do equinócio. Primeiro realiza uma limpeza física profunda da casa, abrindo todas as janelas para ventilar. Depois, com o pano umedecido na água com sal, limpa os aros das portas e janelas, visualizando a remoção de tudo o que é negativo ou velho. Acende o incenso
e passa-o por todos os cantos da casa, especialmente nos espaços onde sentes a energia mais densa. Enquanto fazes isso, recita em silêncio ou em voz baixa: com este fumo e esta água, purifico este lar. Que o velho se vá, que o novo possa entrar, que a paz e o equilíbrio habitem aqui. O que fazer depois? Deixa o incenso queimar até ao fim. Se for possível, queima o ramo de alecrim, se for seco, no exterior, para que o fumo leve consigo as impurezas. Sente a leveza e a frescura no ambiente, abrindo espaço para novas energias e intenções. 3. Meditação para o equilíbrio interior e definição de intenções. Objetivo: harmonizar as energias pessoais, aceitar as mudanças e definir intenções claras para o período de recolhimento do outono e inverno. O que precisas? Um local tranquilo e confortável, uma vela branca ou violeta, um caderno e uma caneta. Quando e como realizar? Ao fim da tarde ou à noite do dia 22 de setembro, acende a vela e senta-te em meditação. Concentra-te na respiração, visualizando a luz e a escuridão dentro de ti, a atingir um ponto de equilíbrio perfeito. Reflete sobre o que queres deixar para trás do verão e o que queres cultivar e proteger no outono. No caderno, escreve todas as tuas gratidões e depois, com clareza, define 3 a 5 intenções para os próximos meses. Estas podem ser sobre saúde, estudos, projetos, relacionamentos ou crescimento pessoal. Por exemplo, cultivar a paciência, aprender algo novo, fortalecer laços familiares. O que fazer depois? Lê as tuas intenções em voz alta, como se já se tivessem realizado. Guarda o caderno num local seguro e revisita as tuas intenções periodicamente para mantê-las vivas. A vela pode ser apagada e reacendida em momentos de reflexão futura. Culinária e tradições do dia. As mesas portuguesas no equinócio de outono são um verdadeiro banquete de gratidão e abundância, celebrando os últimos dons generosos do verão e os primeiros frutos do outono. As uvas, frescas ou transformadas em vinho mosto, são rainhas, simbolizando a alegria e a celebração. As maçãs e peras, recém-colhidas, aparecem em tartes, assadas com canela ou simplesmente frescas. As nozes, avelãs e amêndoas, colhidas das árvores, são snacks nutritivos e ingredientes para sobremesas, mas talvez o mais emblemático seja a castanha. Embora o seu auge seja em São Martinho, o equinócio já anuncia a sua chegada. São preparadas assadas na brasa, cozidas ou em deliciosos doces. Sopas robustas e caldos com legumes da estação, como abóbora, couves e batatas, começam a aparecer, aquecendo o corpo e a alma. Pães caseiros, muitas vezes enriquecidos com sementes e frutos secos, são assados, enchendo as casas com aromas acolhedores. A culinária do equinócio é um abraço quente, uma celebração da fartura e uma preparação saborosa para os meses mais frios que se avizinham. Principais proibições do dia: o que não fazer. 1. Não inicie grandes projetos novos. Este não é um dia para semear, mas para colher e preparar. Iniciar um projeto ambicioso agora é visto como uma afronta à energia de recolhimento do outono. Acredita-se que tais empreendimentos serão marcados pela instabilidade e nunca alcançarão a plenitude desejada, pois a energia do dia pende para o declínio e a introspecção, e não para a expansão. 2. Evite o desperdício de alimentos. Jogar comida fora neste dia é considerado um grave desrespeito à Mãe Terra e aos espíritos da colheita. Segundo a crença popular, o desperdício pode atrair a escassez para a sua casa e para a sua família durante todo o inverno. É um dia para honrar a abundância, não para a menosprezar. 3. Não faça grandes mudanças no lar. Mudar de casa, começar grandes obras ou reorganizar completamente os móveis neste dia pode desequilibrar a energia do lar. O equinócio é um momento de estabilidade antes da transição.
Tais mudanças podem trazer infortúnio e instabilidade para os habitantes da casa. 4. Evite discussões e conflitos. O equilíbrio do equinócio é sagrado. Brigar, discutir ou entrar em conflito com outras pessoas neste dia é um ato de desarmonia que, acredita-se, pode atrair discórdia e negatividade duradoura para as suas relações e para o seu próprio espírito. A paz deve prevalecer. 5. Não faça promessas que não possa cumprir. As promessas feitas neste dia têm um peso especial. Quebrá-las é considerado um ato de traição energética que pode ter repercussões negativas na sua reputação e na sua sorte, atraindo a desconfiança e o fracasso nos seus empreendimentos. Honre a sua palavra. 6. Evite o egocentrismo e a falta de gratidão. Não reconhecer as bênçãos recebidas e focar-se apenas em si mesmo ou nas suas próprias necessidades é um desrespeito ao espírito da colheita. Acredita-se que a ingratidão pode fechar as portas da abundância futura, pois os espíritos da terra favorecem a generosidade de espírito. 7. Não deixe a casa desarrumada ou suja. Uma casa suja ou desarrumada atrai energias estagnadas e negativas, especialmente num dia em que a purificação é tão importante. A desordem física é vista como um espelho da desordem espiritual e pode convidar a má sorte e a doenças para o lar. 8. Não ignore os sinais da natureza. Prestar atenção aos padrões do tempo, ao comportamento dos animais ou à queda das folhas não é apenas curiosidade, mas reverência. Ignorar estes sinais pode levar à falta de preparação para o inverno e, por extensão, a dificuldades inesperadas. A natureza fala, e o sábio ouve. 9. Não empreste nem peça dinheiro. Transações financeiras que envolvem empréstimos ou dívidas são desaconselhadas no equinócio. Acredita-se que isso pode desequilibrar a sua fortuna, resultando em dificuldades para reaver o dinheiro emprestado ou em um ciclo vicioso de dívidas. O ideal é manter a sua própria balança financeira em ordem. 10. Evite cortar árvores ou danificar plantas sem necessidade. A natureza está num período de recolhimento. Cortar árvores ou plantas de forma descuidada neste dia, sem uma razão essencial, como a colheita, é visto como um ato de desrespeito que pode atrair a má sorte para a sua saúde ou para a fertilidade do seu jardim e das suas terras. Honre a vida que se prepara para descansar. E assim, almas curiosas, chegamos ao fim da nossa jornada pelos segredos do equinócio de outono. Que este dia de equilíbrio e transformação vos inspire a abraçar as mudanças, a celebrar a abundância e a preparar-vos com sabedoria para os mistérios que o outono vos trará. Lembrem-se, a sabedoria ancestral não é apenas um eco do passado, é um guia para o presente e uma luz para o futuro. Que a balança do equinócio vos traga paz e prosperidade. Até a próxima vez, que a magia esteja convosco